Da Covid-19 no litoral norte aqui do estado. Vamos conversar agora com o pesquisador Vitor André Duarte. Vitor, está me ouvindo? Muito boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores e a audiência. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a Yasmin também. Escuto bem vocês aqui, sim. Boa tarde. Vitor, vamos começar falando, Vitor, sobre essa pesquisa aí do projeto SIG Litoral Norte, aí, realizado pela URGS do Litoral. Como é que se desenvolveu essa pesquisa para chegar a essa conclusão, Vitor? Na verdade, o projeto de pesquisa do SIG, né, ele é coordenado pelo professor Ricardo Dagnino. Ele é professor aqui do campus Litoral também, no curso de desenvolvimento regional aqui de Tramandaí. Ele, junto com o professor Eliseu, eles mantêm um projeto mais amplo que analisa tanto a Covid, mas analisa outros indicadores, como as infraestruturas de escolas públicas na região. Então, é um projeto bem abrangente. Mas, desde o ano passado, aí, em função da emergência, que foi o assunto Covid, então, os esforços foram direcionados para focar realmente nesse assunto, né, que era o assunto mais urgente, que precisava também ter respostas mais rápidas para a comunidade, né? Então foi direcionado. Mas assim, tem várias frentes também que trabalham, né? Eu acabei pegando esse braço mais da análise daqui da região do litoral e não trabalho sozinho também, né? Tem mais pessoas dentro do grupo que também fazem pesquisa aqui com essa região, mas alguns trabalhos mais específicos eu que venho elaborando, venho com o professor Ricardo. Boa tarde, professora Yasmin Luz falando. Obrigada por participar com a gente. Na opinião do senhor, o que levou esse aumento no número de casos e internações? E eu já vou pedir para o pessoal da produção colocar algumas imagens que a gente separou, que o professor havia nos mandado, e que o senhor explicasse esses gráficos. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Yasmin. É razoavelmente simples explicar, ainda que a gente compreenda que tem muitas coisas envolvidas, né? Tem vários fatores. Vocês já tinham mencionado aí antes no programa a questão do veraneio, né? Que foi as pessoas se aglomeravam nas praias, nos comércios, as lojas estavam sempre cheias, os mercados, principalmente. Houve Desde o final de dezembro ali começou a ter uma queda de casos aqui na região, né? A gente começou a observar uma leve queda, né, no número de casos, e acho que isso também trouxe um outro fator, né? Acabou gerando um certo relaxamento por parte das pessoas, né? De cuidados mesmo, de prevenção. E aí a gente teve um veraneio bastante intenso, né? A gente já vinha observando que nos finais de semana o litoral estava tendo uma movimentação muito acima do normal em outros anos, né? Então as pessoas já estavam utilizando aqui o litoral como um refúgio, digamos assim, né? Em todo esse momento. A gente sabe que tem toda uma questão de psicológica mesmo, né? As pessoas relatam que estão vivendo momentos de depressão, né? Tem outras coisas que esse momento vai trazendo junto à saúde mental sendo prejudicada. E aí a gente observou que as pessoas começaram a vir muito mais frequentemente e em maior quantidade para o litoral, praticamente todo o ano passado, nos finais de semana. E aí, claro, quando chega a temporada de fato, isso se intensificou muito mais. Também tem uma certa responsabilidade dos órgãos públicos, das instituições aqui da região, que na véspera da abertura da temporada estavam preocupados, e é uma preocupação legítima, óbvio, né? Mas estavam preocupados com a questão da temporada, o quanto os fechamentos, as restrições, uma bandeira vermelha ou preta iria interferir no fluxo de turista, na abertura dos comércios. E acabou que se deixou um pouco de lado, né, a discussão da importância dos cuidados, né, da relevância do contágio, do risco de um contágio acelerado aqui na região, em detrimento de poder manter as atividades econômicas funcionando. E isso pesou, no meu ver, né, na minha análise, isso pesou bastante também. De novo, né, são vários fatores. Também tem uma questão do comportamento social, né? A gente percebe que as pessoas ainda têm uma resistência muito grande
em relação aos fechamentos, até a utilização de máscaras. Frequentemente a gente percebe postagens em redes sociais que ainda questionam o uso da máscara, né, trazendo diversas teorias e até boatos, né, a respeito da utilização de máscara. Então, são vários elementos que acabam fazendo a gente chegar nesse ponto. E, junto com isso, a gente tem observado também, já tem várias pesquisas nesse sentido, não é tanto a minha área, mas a gente acaba tendo algum contato em função do trabalho estar muito próximo, dessa variante, né, brasileira, variante de Manaus, que acabou também espalhando aí em todo o Brasil, e ela é mais agressiva, ela tem um poder maior de contaminação, né, então isso também com certeza interferiu para que esses números ficassem assim tão alarmantes, né? Professor, uma dúvida, quais os principais indicadores para se levar em conta nessa pesquisa? Como é que vocês avaliam? A gente trabalha basicamente com os 3 dados que são os dados fundamentais, né? Que é a quantidade de casos confirmados, né, positivos, os óbitos registrados aqui, né, nos hospitais da região e a testagem. Então, a gente faz vários cruzamentos a partir desses 3 dados principais. Quem nos abastece com as informações, né, para também fazer esse acompanhamento, é a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, né, no COI, aqui, que é o Comitê de Operações Emergenciais, né, através da Ana Cardinale, ela tem sido bastante solícita com as nossas demandas por dados, né? Então, a 18ª nos mantém com uma planilha atualizada diariamente, todos os municípios preenchem os seus dados, né, individuais, né, dos dados do município, vão para uma planilha maior que apresenta os municípios de toda a região e a gente, a partir, então, dessas informações, a gente trabalha. E é interessante essa questão, Yasmin, porque é só para ilustrar assim como tem um descompasso, né, nos dados. Por exemplo, os casos registrados na Secretaria Estadual, os dados que o governador tem para trabalhar hoje, eles estão com uma defasagem de 7.000 casos, um pouco mais de 7.000 casos em relação ao que já foi confirmado nos boletins aqui da 18ª Coordenadoria, e tem mais de 50 óbitos faltando. Então, quer dizer que há um descompasso nesse percurso que o dado leva até chegar a ser lançado no sistema do governo do estado. Então, a gente trabalha com o dado mais fresco, a gente consegue pegar o dado recém-saído, recém-informado mesmo, pelas secretarias municipais de cada município aqui da região, né? E essa pesquisa a gente tem agora, Vitor, a questão do inverno aqui no estado, né, que diminui um pouco o movimento no litoral. Essa pesquisa vai continuar acompanhando esse movimento por aí, não? Sim. A gente já vem fazendo esse acompanhamento desde o ano passado, durante o inverno, pegamos todo esse período, né, de pandemia. E a gente já tinha observado que não é apenas o verão, né, que faz aqui a gente ter esses momentos de pico no contágio. A gente já tinha observado, por exemplo, que as datas comemorativas que geralmente promovem algum tipo de aglomeração ou de uma mini aglomeração familiar, como Dia dos Pais, Dia das Mães, essas datas que são mais familiares, elas geralmente, após essas datas, a gente sempre observa um crescimento na curva de contágio. Então, é um fator social que também promove esse aumento do contágio e isso aconteceu passado. A gente, inclusive, estava, né, monitorando, a gente já estava e chegamos a essa conclusão com os dados já do ano passado. Os feriadões impactaram sempre aumentando a contágio, né? Yasmin. Professor, teve algum momento que foi percebido uma queda nesse contágio? Que momento foi esse? A gente observa que teve, assim, 2 momentos de queda, né, após 2 picos antes desse, né? Então, a gente está num terceiro pico, digamos assim, e a gente ainda não sabe até onde ele vai. Então, a gente ainda está acompanhando, né? Mas, por exemplo, nesse acompanhamento dos casos quinzenais ali, a gente tem ali, a partir do final de novembro, começo de dezembro, a gente vai chegar no pico, e a partir dali da segunda quinzena de dezembro, esses números começam a cair.
e vão caindo consistentemente. A gente realmente pôde chegar a que estávamos controlando a epidemia aqui na região. E aí, infelizmente, depois, a partir dali da metade de fevereiro, esses números eles explodem, né, assustadoramente. Inclusive, a gente está com o maior pico observado até agora e muito alto, né? O contágio realmente está acelerado aqui na região. Antes disso, a gente também tinha observado lá em setembro um pequeno pico, que logo depois também começou a ter uma redução, aparentando que estaria sob controle naquele momento, mas logo depois, ali, até em função das eleições mesmo, da chegada da temporada, esses números começaram a subir novamente. E professor, quais medidas a população ela tem que tomar para diminuir essa curva? A gente já está há 1 ano em pandemia, mas é sempre bom relembrar as pessoas que medidas elas devem tomar para tentar, pelo menos, ter um espaçamento nessa curva de contágio. As medidas individuais, elas são, na verdade, já bem conhecidas, né? É a utilização de máscara, é a higienização das mãos, de preferência com água e sabão, que é ativo, mas não tendo essa possibilidade, o álcool em gel, com uma bisnaguinha de álcool em gel junto no bolso, é uma medida preventiva. Mas, assim, é fundamental evitar estar em aglomerações ou em locais aglomerativos, não promover essas aglomerações também, né? Eu falei ali antes da questão dos feriados, Dia dos Pais, Dia das Mães. Essas datas, ainda que a gente tenha essa questão muito afetiva na nossa sociedade, né? O brasileiro, em geral, ele tem essa característica, mas essas datas elas devem ser evitadas. Porque, assim, se a gente for observar os relatos das pessoas, geralmente todo mundo está se cuidando. Com todos que tu for conversar, a pessoa sempre... Não estou me cuidando. Não, mas eu estou fazendo o que... Não, mas aqui a gente está cuidando. Mas então, se está todo mundo se cuidando assim, como é que o vírus está sendo espalhado? É porque há uma falsa sensação de segurança, muitas vezes, e as pessoas acabam se deixando levar. Então, chega uma data comemorativa, é um aniversário, é um Natal, é um Dia dos Pais, Dia das Mães, as pessoas se juntam, acreditam que as medidas que estão tomando ali são suficientes e elas não são. O tempo de exposição no ambiente fechado influencia muito para o contágio, compartilhamento de utensílios, dinheiro, fazer uma refeição. Para fazer uma refeição, tu é obrigado a tirar a máscara. Então, só o cuidado da máscara já acaba no momento em que tu precisa comer junto com alguém. E tem vários outros, né? Vários outros aspectos. Mas eles são principais. E também as pessoas compreenderem quando há essas atitudes mais drásticas, né? De, vai ter um fechamento mais severo, uma restrição de horário, que as pessoas também evitem, né? Quando abre, voltar tudo antes, que entendam a gravidade da situação. Porque se a gente fica 1 ou 2 semanas com as atividades restritas, mas quando as pessoas voltam a se aglomerar nas lojas, nas praças, nos mercados, daqui a 2, 3 semanas a gente vai ter que fechar tudo de novo. Então, assim, é uma conscientização geral, realmente as pessoas entenderem que vão precisar abrir mão de coisas que gostam de fazer, de coisas que elas têm necessidade de fazer, em troca de um bem comum. Excelente alerta do professor, Yasmin, excelente alerta mesmo. É disso que se trata, professor. Exatamente o que nós temos comentado aqui, a questão da conscientização, senão não adianta decreto, não adianta bandeira, não adianta nada, se cada um não tiver essa consciência, vai ficar esse abre e fecha interminável, com certeza. Professor Vitor, muito obrigado, viu? Parabéns pela pesquisa, a gente vai continuar conversando para continuar acompanhando aí, né? E conscientizando cada vez mais aí a população de todo o estado que o trabalho é, sim, individual, né, professor? Muito obrigado, viu? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, acho importantíssimo que tenha esses espaços, né, nas mídias para que a gente possa trazer essas informações, esse conhecimento científico, mas numa linguagem não tão acadêmica, numa linguagem mais simples, mais direta. Eu acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem, que vocês vêm fazendo, e a gente fica à disposição, né, tanto eu quanto os coordenadores do grupo, os outros integrantes, a URGS Litoral mesmo, né, a gente tem várias frentes aí de ação em todo esse período aí de pandemia. Estamos à disposição e eu agradeço essa oportunidade. Obrigado, professor. Um abraço e um ótimo trabalho, viu? Muito obrigado. Até mais. Abraço. Tá aí, então, que apelo, hein, Yasmin? Realmente ele comentou
numa linguagem não acadêmica, né? Não ali de professores, de pesquisa, né? Que tenha todo o embasamento científico, mas um apelo humano ali, dizendo didático, que né? didático, entender. né? Pô, por favor, gente, cada um tem que fazer a sua parte. A gente comentava isso aqui. Aí vai passar a semana, finalzinho da semana que vem tem uma avaliação. Aí que tomara que tenha dado resultado, né? Aí na outra semana, se todo mundo se juntar em parques, todo mundo juntar em sub, todo mundo sair para restaurante e se abrir de novo, não sei o que, não adianta Daqui a um mês a gente vai estar na mesma situação.